automatically. Pedal to the middle, blow by blow. You're running with the devil, it's touch and go. Muito bom ter vocês novamente aqui. Curtam bastante, compartilhem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações para vocês receberem conteúdos novos, né? E vamos para mais um programa que já se tornou referência para o mercado condominial. E olha, eu digo isso com muita tranquilidade. A gente traz temas, traz convidados, e logo aparecem lives tratando dos mesmos assuntos e, às vezes, com os experts que passaram por aqui. Tá legal. E não tem problema, afinal, a gente quer que sempre o melhor para esse segmento, para os profissionais que atuam no setor e, principalmente, para os síndicos e proprietários. Se mais gente tratar desses temas, mais gente se beneficia. Só tomem cuidado. Os síndicos e proprietários. Uns e outros se dizem especialistas, mas são apenas imitadores. Os assuntos importantes de sempre com esse time especial, vídeos com dúvidas, as perguntas respondidas no bate-bola no último bloco e um convidado sensacional. O engenheiro e psicólogo Marcos Souto vai se juntar a nós daqui a pouco para dar uma verdadeira aula sobre eficiência energética. Vocês vão gostar muito. Começando Conversa Inteligente, nosso time campeão, tema de hoje, né? Discutindo os assuntos dessa edição. Cadu, Girdel, Roberto, uma boa noite oficial. Pronto, eu já vou fechar a câmera do Cadu, porque hoje não é espaço para isso, você não pode fazer isso. Aí, rapaz. Tá não, já vou cortar. Eu vou te remover da live. Que é isso, rapaz? Caraca, até saiu um palavrão aqui agora, rapaz. Não tem condições um negócio desse. Aqui é Corinthians, meu irmão. Não tem condição um negócio desse. Aqui é Corinthians. Aí, porra. Aqui é Corinthians. Cadê? Aí, fica aí. Aí, ó, vou deixar o corintianinho aqui. Desinfeta, Girdel. Ó. Pessoal, vamos para os assuntos, né? O primeiro tema, né? Eu acho interessante aqui, foi uma coisa que não é inédita, já está acontecendo em vários condomínios, e eu vou ler a notícia para vocês, né? O Girdel vai comentar, porque eu acho que é uma coisa que vai além do aspecto jurídico, do âmbito legal, mas usos, costumes, harmonia, convivência. Vamos lá. Influencer é advertida por roupa inadequada em... Não tem abertura não hoje? Prédio. Você esqueceu ou não é agora mesmo? Eu que estou errado. O que foi? A abertura já teve? Eu queria ver a corujinha. Não, ainda não. Não, é agora. A daqui a pouco. Não, hoje ele queria pôr o pavão voando ali, mas não deu certo. Não, o pavão vai da coruja, pô. Acho que vocês são novos aqui. A gente primeiro trata dos assuntos, depois vai para a abertura. Depois tem o convidado, depois tem o encerramento. É assim, é organizado. Não parece, mas é. Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco, meu! Errou! Eu espero a coruja. Então, vamos lá. A digital influencer e youtuber
Glenn Marques usou as redes sociais para denunciar uma punição que recebeu do condomínio onde mora em São Paulo por usar roupas inadequadas nas áreas comuns do edifício e causar desconforto aos demais moradores. Em nota, a administradora do condomínio confirmou o documento pelos motivos apontados pela influencer, mas negou que seja uma multa e sim uma advertência. A empresa também afirmou que a modelo não tem contrato de locação no prédio, sendo visitante de um inquilino. Tem foto? A notícia continua dizendo que, segundo a administradora, é recomendado apresentar-se ou transitar pelos halls, corredores e demais áreas comuns do condomínio, trajando-se de forma respeitosa, evitando exageros e constrangimentos. Isso é o que consta na notificação. A moça, chamada Glenn Marques, relatou que pretende entrar na justiça contra o condomínio pelo constrangimento que diz ter passado ao receber o documento. Ela usava uma saia com um top amarrado, uma coisa assim que a gente vê constantemente pela rua, mas aparentemente neste condomínio não era permitido. Outras notícias dão conta de que uma mulher foi repreendida por uso de biquíni no Distrito Federal. Também vai à justiça por danos morais. Uma outra jovem denunciou o bilhete de vizinho criticando as suas roupas. Senti náuseas, disse ela. Girdel, como eu disse, vai além dos aspectos legais, dos aspectos jurídicos, de simples cumprimento da convenção ou do regulamento interno. Seu parecer, meu caro. Isso também aí, esse tipo de assunto tem que ser discutido também com o jurídico, para ver se não está realmente infringindo o direito, né, do condômino e do morador, de alguma forma. Porque isso pode acabar gerando também um ônus, né, alguma situação contra o condomínio. Aqui, por exemplo, tem muitos condomínios na região, né, perto da praia. Obviamente, os condomínios criam as suas regras, né? Não pode entrar com traje de banho no elevador social, não pode estar circulando na área da área comum com traje de banho, tem que estar utilizando, né, o elevador de serviço. Mas são regras mais básicas, né, por conta da pessoa estar vindo da praia com trajes, né, mas que sejam situações que não são adequadas para a área comum. Mas essa situação aí da pessoa estar vestida de maneira mais sensualizada dentro da área, dentro do condomínio, não vejo o porquê, né, essa confusão que levou a esse fim. Se o regimento aponta isso, né, obviamente o condomínio não está acompanhado de uma boa assessoria jurídica, certo? Mas, porventura, caso tivesse no regimento, foi aprovado pela Assembleia, e até que se resolva essa questão junto com o jurídico, né, com a contratação do direito condominial. Como o síndico vai se posicionar numa situação dessa, que é bastante delicada? Levar, junto com a pessoa que está com trajes ali, né, que, segundo o regimento, né, diz que é inadequado, tentar uma conversa para poder chegar, a um entendimento e que possa atender o regimento interno. Se o regimento interno apontar isso, que eu estou achando um pouco improvável. Mas, se os moradores ali começam a instigar uma situação, que está criando, um conflito, aí cabe realmente buscar, uma profissional na área de mediação para a gente poder discutir e debater como devemos poder aproximar essas pessoas, de um entendimento junto com a pessoa que, segundo, o regimento, se tiver isso lá, ela está transgredindo o espaço. É complicado, cara. Essa situação é complicada. Você acha, Cadu? Mas eu acredito que a assessoria jurídica é o ideal, não é isso, Cadu? Nesse caso aí, a assessoria jurídica. Eu não vejo outro caminho. O síndico não pode entrar nessa, ainda mais que se ele for entrar com conhecimento de mediação. Se ele entrar com conhecimento de mediação, como é que ele vai... Tudo bem, ele vai usar a mediação ali.
mas ali tem os direitos não é, da moradora. Eu não tenho esse entendimento jurídico para eu poder seguir adiante numa mediação se de repente está sendo transgredido os direitos dela. O direito, o entendimento é importante. Certo? Tô certo, Cadu? Olha, eu queria reclamar aquela frase, isso a Globo não mostra, isso Conversa Inteligente também não mostra. Eu queria ver a foto aqui na tela para a gente poder analisar os trajes, para saber se realmente estava numa condição ofensiva ou se era um traje normal. Não é? Uma vez teve um jogador de futebol que perguntou para o técnico dele com que roupa que ele ia à praia. O técnico falou para ele, vai de terno. Esse é o traje. Ah lá! Mostra mais de perto, tá longe. Pois é. Essa roupa, por exemplo, seria uma roupa que você encontraria no shopping center? O que vocês acham? Sim ou não? No de praia, sim, com certeza. Pois é. No litoral, com certeza. Numa lanchonete de praia, numa sorveteria de praia, vocês encontrariam essa mesma roupa? Com certeza, Sim, eu acho. sem dúvida. Pois é. Então, o conceito é muito subjetivo, né? O Código Civil ele não fala nada sobre isso, mas muitas convenções, elas dizem, né? Que o condômino deve guardar o decoro e os bons costumes no condomínio. Se você procurar ali decoro, você vai achar na sua convenção condominial, com certeza. Então, é uma questão muito subjetiva. O que para uns incomoda e parece que realmente é inadequado, para outros, em outros ambientes, é normal. É aquilo que o Girdel muito bem colocou. Depende muito do caso em tela. Nos parece aí que o síndico deu uma advertência mais para atender e ficar bem com a família em casa, viu? Acho que é mais por aí. Tá? Eu acho que quem fez a denúncia... Mas perigoso, né, Cadu? Isso é denúncia que mas é um perigo, né, Cadu? Porque aí pode causar um problema contra o condomínio, né? E se o síndico estiver atuando dessa maneira, sem entender realmente os direitos dentro do Código Civil, né? Meio complicado, né? Mas o Código Civil não fala nada. Trazendo para o lado sério, do ponto de vista estritamente jurídico, realmente a atitude do síndico aí, passando de uma conversa ou, quiçá, uma advertência, né? Ela poderia gerar, sim, uma ação dessa moça frente ao condomínio por dano moral, tá? Porque, como eu disse, é uma questão muito subjetiva e nos parece aí que, para os padrões de hoje, os trajes não são assim tão sumários, né? Se estivéssemos aí em 1940, 1950, tudo bem. E outra, estamos no Brasil. O Brasil também é um país que tem uma tradição aí de pouca roupa no calor, no verão, né? Até no inverno, né? Que tem aquele velho ditado, né? Que tem certos tipos de moça e urso polar não sentem frio, né? Então, no inverno aqui o pessoal tem roupa curta. Então, realmente, Gidel, é sério, tá? Eu acho que o síndico teria que ter pensado melhor e teria que feito primeiro uma abordagem aí no âmbito do diálogo, com ambas as partes, tá? Não só o diálogo com a moça, mas o diálogo com aquele que também reclamou da moça, para poder entender, para poder ver o caso concreto e a situação de cada um, né? O que a gente tem visto é que tem muito, está pipocando, e assim, qual é o parâmetro? Porque ela pode morar em um lugar que isso é permitido. Quando ela vai para outro, a regra muda e não fica claro, né, Roberto? E olha, e lendo a notícia, tem mais, tá? Diz que ela desceu para uma sessão de fotos. Então ela ia fazer algumas fotos e imediatamente já subiu. Ela não ficou ali circulando pelo condomínio nesses trajes. Mas, sinceramente, pessoal, o síndico realmente, na nossa opinião, ele colocou em perigo aí o condomínio do ponto de vista jurídico. Dois Girdel agora? Esse cara é complicado, né? Dobrou? Um bug aí. Nada de pedir salário em dobro, hein?
Conversa inteligente não está pagando dobrado a participação, não. Essa história de fazer aí. O fato dela estar fazendo foto não significa. Primeiro, se ela não pedir autorização e se ela não fizer. E o traje dela, pouco importa. Quer dizer, importa muito nesse caso, né? Pois essa questão dela. É uma questão que é recorrente, não é a primeira vez que acontece. No começo do ano, nós tivemos um caso semelhante. Sim, foi esse da moça que tem um cartaz que o cara colocou em público. E a gente tem também condomínios que têm academia. Certos trajes também na academia. E na piscina, onde a pessoa está... Às vezes o condomínio, a piscina fica no meio do condomínio. A pessoa está ali de biquíni e o condomínio inteiro está olhando. Né? Na minha sacada aqui... De um lado da grade pode, do outro não. Na minha aqui eu tenho 3 piscinas, que dá para olhar para qualquer uma delas. Assim. Então é aquela velha história, né? Você não vai de sunga para a igreja e não vai de terno para a praia. Cada coisa no seu lugar. Né? Mas acho que cabe aí o bom senso, realmente. A pergunta do entendimento é o seguinte: é possível, caso os moradores de uma assembleia tenham aquela coisa, entre aspas, né? Que a assembleia é aquele jargão que acaba usando, né? Que impera as decisões, e a gente sabe que não é bem assim, depende da lei. Ó, o doutor Hinaldo entrou aí na área, viu? Já está na área. Já estamos aqui com a Rafa Mello. A Rafa Mello, a maior advogada do Hinaldo brasileiro. Rafa Mello. Só para o público entender, Cadu, deixa eu falar isso de maneira mais, assim, até para os síndicos, até para os síndicos terem um entendimento para não ficar confuso isso, certo? Tá lá essa questão do traje de banho, gerou essa discussão, tem ou não tem direitos ali que vão ser transgredidos ou não, mas é possível pôr isso dentro de um regimento? É possível que isso seja aprovado? Gidel, eu acho muito polêmico, muito subjetivo. Quando coloca moral e bons costumes, alguns regimentos internos colocam, por exemplo, né, para homem é mais fácil definir que é proibido andar sem camisa, né? Eu já vi regimento que coloca isso. Olha, o homem eu posso proibir de andar sem camisa pelo condomínio. Definir o traje da mulher hoje em dia é bem complicado. Eu não correria esse risco, não, porque eu acho que vai voar cadeira nessa assembleia aí. Eu vou dar uma ponderação aqui nos 2 pontos de vista, no jurídico, e vou dar uma ponderação no administrativo. A questão é a seguinte: primeiro, fica engraçado uma situação como essa, porque quem originou a reclamação? Normalmente é a mulher feia que faz isso, né? É aquela que não tem, né, assim, a aceitação de que uma mulher bonita fique aparecendo de repente para o marido, para o namorado, coisas do gênero, enfim, isso é meio comum. Mas o síndico, na hora que ele adota isso, eu fico pensando o seguinte: será que quem reclamou foi a esposa dele? Será que é a esposa dele que reclamou sobre essa situação e botou pressão? Quem será que botou essa pressão? Porque o síndico ele tem que tomar um certo cuidado, e é isso que a gente está tratando aqui, tentando explicar, né? Porque é muito subjetivo, é muito relativo. A mulher está com uma roupa curta mesmo ou não? Nos olhos de quem? Né? Sob a perspectiva de quem? Esse alguém representa uma maioria ou uma minoria dentro do empreendimento? Né? O tipo de penalidade que ele vai aplicar sobre ela está baseado em quê? Tem alguma coisa no regulamento? Só o decoro? O decoro é subjetivo. Então, eu acho que esse tipo de situação ela é equivocada, ela é muito arriscada a fazer. Eu acho que isso caberia antes de um processo, antes de qualquer coisa do tipo, como o Gilberto falou aqui, uma mediação. Tentar entrar ali, e uma mediação seria até interessante, né? Simplesmente pedir uma roupa média, não uma roupa curta, né? Não precisa ser longa, mas média já está bom. Enfim, eu acho que esse tipo de situação dentro de um condomínio requer um cuidado extra, porque é comportamento, é cultura. Às vezes a pessoa está acostumada a um ambiente mais frio, e quando ela vem para uma cidade mais quente, o calor para ela é maior do que o outro. Não digo que seja o caso exato dela, mas essas coisas todas são muito subjetivas. Eu acho que levar em consideração isso, tentar tratar, né, de uma forma mais leve, fica melhor. Porque um caso como esse vira um problema para o condomínio
vira um problema para a moça, quer dizer, que está lá, né, enfim, usufruindo da área comum do empreendimento, na qual ela tem, né, ali direito ou não, isso também é outra coisa que parece que surgiu aí, mas o caso tem que deixar uma situação mais leve, ir para o judiciário, bater em cima já de regra, ir lá, tentar, que nem o Gidel comentou, botar no regulamento, tudo. Eu acho sempre esse tipo de situação muito arriscada, é a última instância. Eu acho que tem que tentar achar o consenso, o equilíbrio, né, o entendimento. E hoje em dia as pessoas estão muito melindradas, elas estão muito mimizentas, estão muito cheias de frescura, na verdade, uma palavra mais certa, e indo para uma linha de tudo é dano moral. Quer dizer, é tão sensível, sim, a moral das pessoas. Vai dar uma olhada lá no Twitter dela, dessa pessoa que se diz afetada moralmente, se ela é uma pessoa tão frágil assim moralmente para, às vezes, sofrer coisas que alguns buscam aí constantemente no judiciário. O que é hoje um dano moral? Eu vi hoje uma reportagem, até acho que uma das coisas da pauta aqui também está mencionando isso, que a juíza entendeu que impor o dano moral é uma forma de penalizar a outra parte. Mas será que é só o dano moral? O que ela faz com isso, né? Dando um dano moral onde, de repente, caberia uma multa, alguma outra coisa do gênero, né? Eu acho que alimentar as frescuras das pessoas hoje em dia, até talvez isso choque alguém que está falando isso, me perdoem se isso choca, né? Mas as pessoas estão muito frágeis, aparentemente. Mas quando vai lá ver ela numa rede social, brigando, discutindo com alguém, defendendo um candidato A ou B, defendendo um posicionamento ideológico A ou B, ou qualquer coisa assim, a gente vê até onde é a resistência moral dessas pessoas. Eu acho que está na hora de a gente começar a avaliar um pouco mais isso e não entrar nessas armadilhas, né? Eu acho que isso é um caminho aí, pelo menos do meu ponto de vista. Né? Posso estar errado, mas... Legal, Roberto. Isso aí. A gente vai receber agora, no segundo bloco, o Marco Souto, né? Muito bem-vindo. Opa, pessoal! E aí, gente? Boa noite a todos. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou apresentar a vocês o Marco. O Marco é engenheiro, ele é psicólogo, ele está há muito tempo já trabalhando nessa área. Ele é um especialista em eficiência energética, ele é o fundador do portal Mais Que Eficiência. É diretor de operações e aplicações da Max Eficiência Energética. Ele tem mais de 10 anos de experiência nessa área. E o foco vai além da questão estética. Ele quer entregar resultado em economia, né, cuidados com o meio ambiente, e ele está aqui para conversar com a gente sobre isso, explicar mais do que ele faz e responder as dúvidas de vocês. Marco, muito obrigado por estar aqui, compartilhar seus conhecimentos e experiência conosco. Opa, obrigado, Gilberto. Obrigado, Roberto. Obrigado, Cadu. Obrigado, Jadiel. Boa noite a todos. Primeiro, Gilberto, só te corrigindo em um ponto, eu não sou engenheiro. Eu trabalho com eles, eu não tenho capacidade intelectual para isso. Eu fiquei um pouquinho para trás. Eu sou administrador e empresário. Hoje a nossa empresa... Eu tenho o responsável técnico, meu sócio, Felipe, ele cuida de toda a parte da engenharia, ele que faz a mágica. Eu sou aquele rostinho bonito que aparece na tela, que fala. Também sou torcedor do maior time campeão de São Paulo, o Juventus, que embora ninguém aceite, ele é o melhor. E vamos que vamos. Sem risada, gente, sério. É o Juventus, o melhor time que tem na Moca. O Gilberto mora na Moca. O Gilberto sabe disso, o melhor time que tem na Moca. Todo mundo é juventino. Todo mundo é juventino. O meu primeiro time é o Juventus. Não, agora falando sério, meu primeiro time é o Juventus. Eu torço pro Juventus. Tanto que eu tenho uma camisa oficial. Pô, tem ainda, tem? Tem, R$15, original. Nem precisa ser pirata, é quinzão. Tem loja no shopping vendendo as camisas retrô do Juventus, muito legais, muito bonitas. Comprei outro dia para o meu sobrinho, né, porque todo mundo é juventino, não tem jeito. Aliás, quem é paulistano ou quem vem para São Paulo e tiver curiosidade, vai ver um jogo na Rua Javari. É uma experiência muito legal.
comer o canole de seu Antônio, xingar o bandeirinha. Se você esticar a mão, você puxa o bandeirinha pela camisa. É assim mesmo, né? Futebol é assim, apaixonante. Futebol de verdade, né? Não é essas coisas de ficar longe, não. O negócio tem que ficar perto. Isso aí, Marco. A gente estava conversando, né, sobre os temas que iríamos abordar hoje, né, e a gente tem essa questão dos carros elétricos nos condomínios, que está se tornando muitas vezes um problema. Né? Antes de chegar à solução, o problema está tomando vulto. Né? A gente já conversou, o Roberto já participou também de exposições, de convenções, congressos sobre isso. O que você tem a dizer aqui para o pessoal que está ouvindo a gente? Ouvindo e vendo. Hoje, inclusive, eu estava escrevendo um artigo sobre isso, que o carro elétrico ele é assim, né? O carro elétrico ele é uma maluquice dentro do condomínio. Porque eu vou falar pela minha experiência, não pelo meu condomínio, que o meu condomínio é um condomínio de casas, então, se o meu vizinho tiver um carro elétrico, dificilmente eu vou ficar sabendo, não passo na frente da casa dele, aquele negócio todo. Mas em condomínio de prédio, o carro elétrico, ele chegaram as primeiras unidades. Você não tem um condomínio ainda com a garagem cheia de carro. Não existe isso. Você vai ter o quê? Num condomínio você tem 3 carros, no outro 2, no outro 5, mas ainda não tem uma população com o carro elétrico. E aí começa a primeira dificuldade. Como eu instalo uma tomada para carregamento desse carro? Vamos falar do centro de medição de energia. Onde que é o centro de medição de energia? É lá no andar. Então, eu vou descer por um leito, um cabo, que tem que passar 16 amperes. Então, tem que ser um cabo grosso para passar 16 amperes. Então, eu vou descer um cabo, onde eu vou passar energia para o meu carro vindo lá do 25º andar. Aí, o cara do 24º compra um, do 23º compra um, do 21º compra um, do 20º compra um, o do 19º não tem leito para passar o cabo dele. Nós vamos fazer o quê? Vamos furar todos os 19 andares que faltam para chegar a um cabo. Então, vai começar a surgir desse problema de quem tem o seu centro de medição lá. E quem tem o centro de medição? No térreo. Você tem lá, no seu térreo tem lá a sala de medição, onde todos os relógios estão lá, você vai, puxa, vou falar de maneira simples, puxa um rabicho e leva até a sua tomada. Show de bola. Na hora que você levou até a sua tomada lá, você carregou. Beleza. Você sabe quanto que é 16 amperes? Hoje, quando você compra um apartamento, você tem um limite de potência instalada, que é onde você tem o máximo de instalação no seu apartamento. Então, hoje, a construtora já deixa, você vai instalar 4 ar-condicionados, mais um forno elétrico, e deixa lá toda a potência instalada, inclusive no seu relógio, na entrada do prédio. Beleza. Na hora que você bota um carro elétrico, você acabou de matar 36 mil BTUs, ou seja, 3 aparelhos de ar-condicionado. Se você tem 3 aparelhos de ar-condicionado mais um carro elétrico, a construtora deixou energia para você? Não. Então vai ter que mexer lá na entrada de energia do condomínio. Agora, nesse momento, tem 1 morador, 2 moradores, 3 moradores com carro elétrico. E quando tiver, porque assim, por enquanto é assim, eu não tiro R$1 do meu bolso, eu não tenho carro elétrico. Tá bom. Mas do jeito que está vindo o carro elétrico e com a força que está vindo, a Mini acabou de lançar o carro dela, Volkswagen já falou que vai trazer os dela. Então, assim, vai chegar com uma força tão grande que, assim, em 2 anos não vai ter mais essa discussão. Mas e hoje, em Assembleia, como é que você vai votar uma mudança na entrada de energia de R$70 mil? Como que você faz isso? E aí? É só aquele cara do carro elétrico que vai falar sim, o resto vai falar não? E quando os outros chegarem com o carro deles também? Como que é? Isso daí é uma discussão, é uma tremenda discussão, e tem casos piores, que o carro elétrico ele está sendo ligado direto lá no quadro de distribuição do elevador, porque lá tem um trifásico. E puxando energia da área comum. Beleza, você vai botar um medidor e esse cara vai pagar por fora? E aí, ele pagando por fora, agora os advogados que vão ter que falar, ele pagando por fora, o que isso traz de, vamos falar, possibilidade dos outros moradores questionarem e quiserem
um tratamento igual. E pior, naquele quadro do elevador é onde está o gerador. E aí, acabou a energia, o carro elétrico continua carregando? E o gerador foi dimensionado só para o elevador? Então, é uma encrenca tão grande, que agora é hora de discutir sobre isso. Porque daqui a pouco já ficou tarde. Vira a lei da selva. Quem chegar primeiro, carrega seu carro. Quem não... Não. E, Gilberto, tem uma coisa muito maluca, né? A instalação de uma tomada elétrica, ela varia de 2 a 20 mil reais. E aí, qual que você vai deixar instalar no seu condomínio? É de 20 mil reais ou é de 2? Complicadíssimo isso. Roberto, você que é o expert do Conversa Inteligente nesse assunto. Uhum. O que o Marcão está trazendo aqui realmente é um negócio assim que as pessoas ainda não estão sentindo a dor, né? E trabalhos como esse que o Marco faz, como o que eu tentei fazer lá no Transamérica em 2019, no congresso que é o CEMUV, que foi o Congresso de Mobilidade Latino-Americano, a gente trouxe exatamente essa perspectiva. A indústria quer oferecer carro elétrico, o consumidor, carro elétrico, bicicleta, tem mobilete, tem moto, enfim, veículos elétricos. Tem até uns veículos que não são nem veículos e nem são, né, um kart, vamos dizer assim, porque tem uns carros ainda meio que intermediários sobre isso, já circulando aí no Brasil. Então, a indústria quer trazer isso. O público consumidor desse tipo de veículo é classe A, B e, no máximo, alguns da C, né, e que fortemente moram em condomínios. Então, se pegar os números de populações, né, da classe A, B e C dentro dos condomínios, é um número muito grande e certamente é um número de consumidores que impactam para essa indústria, né, de mobilidade elétrica. E aí, quando chega lá o proprietário, como já estão chegando nos condomínios, eu quero fazer a instalação da tomada. Aí uns, né, acho que o Marcão vai comentar aqui, chamam o zelador para fazer uma puxada de extensão, outros começam a querer puxar no centro, num quadro secundário ali da área comum, e aí fica a questão de quem paga. Já está tendo uma série de discussões interessantes sobre isso. E eu acho que é esse o momento que a gente está agora de começar a colocar nas previsões orçamentárias daqueles condomínios que têm uma tendência a adquirir esses carros mais rapidamente, que já estão adquirindo até os carros híbridos, né? Enfim, eles tentam carregar fora. Eu tive um caso num condomínio que o proprietário comprou um carro elétrico, mas que ele não conseguia carregar no condomínio. E o síndico lá, com uma dificuldade em fazer a liberação da instalação, por quê? É bem isso que o Marco falou, o quadro de medição estava lá no andar, no 28º andar, parece que o Marco até teve no mesmo condomínio. Então, e aí, como que puxa esse cabo todo lá? Quem paga esse custo? Aí o proprietário ficou naquelas, né? Vou pagar. Mas e depois para os outros? O síndico ficou travado na situação. E quando os outros vierem? Isso aqui é uma situação sensível e que cabe, de novo, aí entra aquilo que eu falei no bloco anterior, assessoria técnica especializada, o condomínio tem que estar prevendo isso, porque isso vai virar um abacaxi grande para descascar nos próximos, eu até marquei aqui no chat, uns 3, 4, entre 3 e 5 anos. Eu tenho um sobrinho que trabalha na GM e ele já me comentou lá que a GM está com forte tendência a produzir esses carros, já tem bastante coisa aí para acontecer nos próximos anos. Vai respingar no colo dos síndicos, das assessorias administrativas e jurídicas desses empreendimentos. O Hinaldo está colocando aqui, né, que será pauta de assembleias no futuro próximo, e a Selma também colocou, sem planejamento e projeto adequado por parte das construtoras, não vinga. O problema são os que já existem. Não os novos é tranquilo. Sim, novo. Eu conversei isso com o pessoal lá na feira mesmo, lá tinha uma empresa lá que estava fornecendo os relógios medidores, né? E eu conversei, mas e para os condomínios já existentes, como que vocês instalam? Ela não tinha projeto, ela estava numa feira de mobilidade, com um stand lá dentro, ela não tinha uma solução ainda definitiva para os prédios já existentes. Ou seja, ela falava dos novos, mas e os existentes? Seu consumidor não vai morar só no novo, ele já mora nos outros. E aí? Como que faz isso? E aí, Marcão, como que faz isso? É o segredo. Eu acho que interessante, viu, Marcão? Marco, eu acho que, até para ele complementar, eu acho que o primeiro ponto aí é pegar o que já está sendo feito na Europa. Na Europa, acho que foi o primeiro país a desenvolver essa tecnologia, a movimentar bastante tecnologia lá.
eu acho que desde 2017, se não me engano, 2016. E lá o que mais tem são prédios medievais, prédios antigos, que são apartamentos de luxo, né? Como é que eles conseguiram fazer essa instalação desses projetos para poder atender seus carros elétricos? Aí eu acho que vale o estudo, né? E a pesquisa. Existe uma tendência, isso daí é o que eu acho que vai acabar acontecendo para quem tem esses prédios mais antigos, e aí nós vamos falar, né? O prédio antigo é aquele prédio ali que mora um pessoal já de classe média alta, é um prédio legal, mas é um prédio mais antigo, são aqueles apartamentos maiores, tudo. A tendência desses prédios é você colocar o quê? 1 ou 2 pontos de abastecimento, chega lá, bota 2 pontos de abastecimento rotativos e rápidos. Não são pontos de abastecimento como esse ponto de abastecimento comum que a gente faz, que a gente põe lá, cada carro chega e fica 8 horas. Não é. É um ponto de abastecimento que o carro chega, em 4 horas ele já tem que sair, em 40 minutos ele carrega e sai, ele vai liberar a vaga para o outro, e assim a demanda de energia para aquele ponto é uma demanda curta. Já existem sistemas onde você vai lá, você passa o seu tag, a administradora já recebe, inclusive, um e-mail com a cobrança. Então, o morador vai receber no boleto dele o quanto ele gastou de energia. Então, não tem conversa. O que tem que fazer é isso, é pensar na solução, é focar na solução. E a solução é super importante agora e tem que ser discutida. É isso que a gente fala. Eficiência energética, né? Trazermos eficiência ao condomínio, ela não funciona sem discussão. Porque senão vira uma via de mão única, onde você coloca alguma coisa para economizar e nunca economiza. Eu acho que tem que ser isso, tem que ser discutido e colocado mesmo comum. Tem que ser. Você não vai conseguir trazer uma tomada de cada apartamento, não é assim que funciona. Bota lá 1 ou 2 totens comum, onde você vai ficar em 40 minutos, abastece seu carro. Então, ele vai se tornar um abastecimento móvel, e não você passar a noite inteira lá na sua vaga. Ô, Marco, o Inal está colocando um negócio aqui a nível macro, né? Com a popularização dos carros elétricos, a preocupação é a demanda de consumo de energia como um todo. Hoje já há deficiência e risco de apagões por todo o Brasil. E no futuro? Vocês têm algum estudo a respeito? Qual é o impacto dessa mudança de paradigma, mudança de cenário nesse aspecto de mobilidade urbana com o uso dos carros elétricos? Ô, Gilberto, não é só com o uso dos carros elétricos, não. Nós tivemos o verão que mais se vendeu ar-condicionado no Brasil foi esse que acabou de passar. Então, está existindo uma demanda por ar-condicionado que antes eram dos comerciais, dos prédios comerciais, hoje são dos apartamentos e home office. Então, todo mundo tem home office, todo mundo antes ficava lá no seu escritório, no ar-condicionado. Chegava em casa, já estava escuro, estava mais fresco, beleza, não precisava de ar-condicionado. Nesse verão foi instalado ar-condicionado. Então, no próximo verão, nós vamos ter uma potência instalada de ar-condicionado enorme. Aumenta a demanda. Nós temos uma sorte no Brasil que nós não decolamos, como o Paulo Guedes queria que decolássemos. Quando decolar, é inevitável. Vão ter que ligar as termoelétricas, dependendo de como se decole a economia, dependendo de como se aumente a produção, vai faltar energia. No Oiapoque ou no Chuí, uma das pontas fica sem. Basta sortear quem, mas que alguém vai ficar sem, vai. Por isso que hoje existe tanta briga do pessoal que defende placa solar, que defende eficiência energética, que é o quê? É você trazer um consumo consciente, você trazer uma geração de energia, você chegar implementando a nossa geração de energia, para quê? Para exatamente não faltar. Porque quando você liga uma bandeira vermelha, quando você ativa a bandeira vermelha, na verdade, você não está diminuindo, você não está aumentando sua produção, você está diminuindo o consumo porque você aumentou o custo. Essa é a verdade. Então, quem não tem poder aquisitivo já freia, falou, tá mais cara a energia, eu vou ter que começar a pagar a luz. Mas, e aí? E quem tem o poder aquisitivo e absorve a bandeira vermelha, o que ele faz? Ele continua gastando? Vai chegar uma hora que vai faltar. Então, o que o governo fez até hoje? Liberou placa solar, cada um instale como quer. Viram que isso daí, aí vem, né, os espertinhos de plantão, isso daí pode ser uma fonte de receita, vamos taxar. E aí hoje nós estamos nessa confusão de taxa ou não taxa a placa solar. Taxa o sol.
O taxa taxa o sol. sol. Olha aqui a Selma colocando. Né? Querer eles querem, pagar para fazer o projeto técnico nunca concordam. Tem que ter muita maturidade por parte dos condomínios para isso. Estamos querendo adequar para ar-condicionado e até agora não aprovaram. Se nem o ar-condicionado você consegue ter um consenso, ter uma harmonia na decisão? Marco, tem uma pergunta para você aqui, nesse caso aí, para a gente fazer um bate-bola aqui, em cima dessa questão da eficiência energética nos condomínios do jeito que estão hoje. Você acha que os condomínios, de modo geral, né, para tentar dar uma régua mais linear aí na média, eles são eficientes do ponto de vista energético? Não? Se não, quantos? Eles se tornam eficientes. Eles se tornam eficientes toda vez que queima o elevador. Tem data para ser eficiente um condomínio, é sério. Queimou a placa do elevador. Nesse momento, o que acontece? Chega o pessoal de elevador e fala assim, vamos ver o que está acontecendo. E a hora que você queimou o motor, você troca o motor, você melhora o rendimento daquele motor, você consegue fazer tudo isso. Porque hoje o maior consumidor de um condomínio era a iluminação. Iluminação, os síndicos trocaram muito rápido, porque aquilo ali era dinheiro no bolso. Você trocava a iluminação por LED, sobrava no mês seguinte. Não tem conversa. Agora, você trocar um motor de elevador, se você chamar uma empresa de elevador, 70, 80, é muito, pesa na hora de trocar. Por mais que, se você pegar e falar assim, quanto vai me economizar por mês? Tem condomínio que eu já fiz cálculo de economizar R$4.000 por mês de elevador. Porque o elevador é antigo, o elevador... Em um elevador, economizar 4 pau por mês? 4 mil por mês em um elevador. E aí, você fala assim, mas Marco, como isso é possível? Isso daí é possível por quê? Porque na hora que você troca o elevador, você troca a tecnologia, entra com uma tecnologia nova, muito mais eficiente. Um elevador hoje, ele gasta menos energia para subir e descer, isso daí vai sobrar no bolso, não tem conversa. Quanto mais pessoas, conforme a população é maior do condomínio, maior vai ser o que vai sobrar. Inicialmente, nos elevadores, as empresas iam lá e colocavam uma placa onde você tinha um controlador de frequência, onde você já dava uma economia ao elevador. Hoje nós já estamos falando de novos motores mais eficientes. Então, na hora que você vê isso daí em números, você começa a falar, peraí. Então, quanto que o meu condomínio teria que gastar? Condomínios que trocam elevador por torre, aí vocês vão poder falar do condomínio que vocês administram. Por torre, eles costumam gastar entre R$1.200 e R$2.000 de conta de energia. Por torre. Uma torre, R$2.000. Então, é assim, se você tem um prédio com 3 torres e sua conta está 12, está fora. Dá para chegar em 50%. Então, assim, quando entrou o elevador, ali você tem uma ruptura, ali a pessoa começa a pensar, porque ele percebe que eficiência existe, e aí ele vai atrás de eficientizar a bomba, vai atrás, mas a lâmpada do campo, da quadra, é uma lâmpada a vapor de sódio, ela consome mais. Se eu trocar por LED, economiza quanto? Troca por LED. Então, ele começa a fazer as outras economias, além daquela primeira economia de troca de LED, que começa a fazer sobrar no bolso. E começa a vislumbrar a geração de energia, que é o que todo condomínio quer e que ninguém conta que não dá para fazer. O segredo de botar placa solar em condomínio é assim, gente, não tem telhado. Vamos ser assim, honesto, não tem como, falta espaço. Isso que eu ia falar, inclusive você falou de placa solar, eu ia falar com o Cadu. O Cadu que está lá em Jundiaí, e lá tem muitos condomínios, além dos verticais, tem muitos condomínios horizontais. E é uma região ensolarada. Cadu, como você tem problemas aí, demandas jurídicas, judiciais, por conta dessas... Meu Deus! Ai, que susto! Nós temos bastante a plantação de uva aqui em Jundiaí. Nós temos muita uva. E gera energia? Ainda não. Eu tenho até um amigo que tem uma fábrica que ele instala também, é concorrente do Marcos, né? Tá? Mas acho que, por enquanto, nós temos visto pouca, né? O que tem sido instalado de placa solar são por iniciativa das próprias residências, né? Os proprietários.
se fez muito aquecimento solar, que inclusive na minha casa eu tenho, é excelente, e agora a conversão da energia solar para energia elétrica, né, que é o que está se usando bastante. Mas aqui tem acontecido de uma forma individual, tá? Eu não tenho visto ainda nenhum condomínio tentar fazer de forma coletiva isso. Existe uma grande construtora aí que está até anunciando que está entregando agora novos empreendimentos com eficiência energética e colocando placa solar no telhado, faz a propaganda lá, tal. Eu não vou falar o nome da construtora, mas é só pegar as 3 primeiras letrinhas. É muito ruim de verdade, entendeu? É essa construtora aí. Tá anunciando as coisas. Então, eu não sei se vale muito. Mas onde ela vira patrocinadora aqui, pô? Não fala mais nada. Mas tem um negócio, vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive nessa questão de energia. Depois desse congresso lá do Transamérica, eu fui convidado por uma empresa de termoenergética, né? A Eneva. A Eneva é uma empresa que produz energia mais no norte, nordeste, e com a questão agora da redistribuição, ela poderia vender para o resto do país essa energia produzida. E eles chamaram, né, o pessoal lá, um time de 20 pessoas, para fazer um workshop. Na verdade, uma extração de ideias, né, dessas pessoas. E o único patinho feio da área de condomínios era eu, dentro desse time de 20 pessoas. E qual era a tarefa lá? Eles dividiram em... Era o patinho ou você era o feio? Os dois, eu acho. Porque o pessoal falava, quando falava que era de condomínio, assim, cara, o pessoal olhava assim para mim, condomínio? Né? Porque um era o CEO lá do Rap, né? Do Rap, né? Que é o de motoboy lá. Aí o outro era de um grupo de investidores lá, da Ace, enfim, o pessoal tudo FGV e tudo, só cara fera. Eu falei, pô, eu de condomínio aqui? Quando eu falava que era de condomínio, o pessoal me olhava assim, né? Pô, beleza, vamos lá. E a gente tinha que desenvolver projetos. E uma dessas coisas, né, que esse problema que o Marco falou, isso é verdade, a área útil para se aplicar placa solar, às vezes ela não é suficiente para ter algo expressivo de geração de energia dentro de um condomínio. E aí começou a aparecer algumas soluções, porque o condomínio, depois que eu expliquei, né, um pouco dessas questões que o mercado consumidor de carros e veículos elétricos certamente moram já em condomínios, e aí a gente criou lá um grupo para tentar desenvolver algumas soluções. Então tem algumas coisas legais aqui para comentar, vou só selecionar 2, só para comentar e dar uma pincelada. Uma delas lá é a GD, que eles chamam, né, a geração distribuída, acho que é esse o nome que eles utilizam tecnicamente. Que é possível hoje gerar energia, você ter campos de geração de energia fora dos grandes centros, como se fosse uma plantação de placa fotovoltaica, né? E aí você gera essa energia, joga na rede de distribuição, taxa essa energia com o custo da distribuição e capta ela dentro de um condomínio, por exemplo. Então, isso foi uma das soluções que podem ser viáveis, principalmente condomínios em regiões mais afastadas, como uma capital de São Paulo, por exemplo. Uma outra solução também foi apresentada lá, que é o revestimento de vidro em prédios comerciais, né? Ser substituído por placas solares, de alguma forma, ornando com a arquitetura, ou no retrofit de alguns empreendimentos, também foi uma coisa comentada. E uma coisa bem interessante que também tinha na questão das tomadas era o desenvolvimento de um protótipo de negócio, que seriam estacionamentos que oferecessem essa comodidade, né, na verdade, de abastecimento elétrico dos seus veículos. Então, isso poderia ser uma fonte de negócios perto de condomínios. Porque esses condomínios que entrassem na questão burocrática e a dificuldade de carregar os carros internamente, poderiam usufruir de estacionamentos externos na frente do condomínio, fornecendo tomadas, cobrando, claro, por isso, cobrando ali um custo para isso. Então, tem uma série de oportunidades que vão surgir aí dentro do setor de condomínios em específico, se bem gerenciados. Eu acho que enfim, do mesmo jeito que a gente está trazendo aqui a problemática, fica aqui também uma ideia aqui de algumas soluções que foram tratadas lá nesse encontro, lá no Rio de Janeiro. Foi lá no Rio de Janeiro. Uma dessas soluções, Marco, antes de você comentar, primeiro tinha umas telhas fabricadas já especificamente como captadores na Itália e que agora começaram a ser feitas aqui, e agora placas de piso também já com essa tecnologia. Revestimento de parede também. Exato. Então,
É viável? Vale a pena? O custo disso é pago em quanto tempo? Hoje é viável, vale a pena, desde que o condomínio baixe consumo. Se o condomínio chegar naquele valor de 1.200, 1.300 até R$2.000 por bloco, cabe. Dá para colocar no telhado, não tem problema. Pode ser que você não reduza, 100% da área comum, mas você vai conseguir baixar uns 80%, 90%, é viável. Hoje o payback de uma instalação de placa fotovoltaica gira em torno de, no máximo, 50 meses. Então, é viável, financeiramente é viável. E, assim, depois, eu não sei se vocês perceberam, nós não falávamos de placa solar em 2013. Em 2013, eu fiz o meu primeiro projeto de fotovoltaica como eficiência energética. Dava 50 anos o payback. 50 anos. Não são 50 meses, 50 anos. Falava, isso vai ser impossível, nunca chega. Beleza. Em 2014 melhorou, 2015 melhorou, 2016 melhorou, 2017 ficou bom, quando a Arábia Saudita resolveu entrar na brincadeira. Eles entraram investindo em placa solar, investindo em soluções de energia solar. Nesse momento muda o mercado completamente. De lá para cá, as placas, elas não sobem mais. Então, é assim, a placa que você tem hoje no mercado, nós estamos com dólar a 5,30, quase 5,40. A placa solar, quando o dólar esteve a 6, não subiu o preço dela, manteve-se o mesmo. Por quê? Ela já tem a flexibilidade, ela já consegue segurar. Então, já está, vamos falar assim, distante do dólar, essa variação da placa solar. E as novas chegam mais caras, as velhas perdem valor. Então, começa a viabilizar cada vez mais o sistema fotovoltaico. E com soluções cada vez mais, você fala assim, como eu não pensei nisso antes? É óbvio, você não pensou nisso antes porque você não tem 18 anos de idade e não está no banco de uma faculdade igual esses meninos aí das faculdades de engenharia, que estão pensando em soluções cada vez mais disruptivas, cada vez mais baratas e cada vez mais pensando em soluções de uma maneira holística e não mais de uma maneira só de eficiência. Então, assim, você vai ter o revestimento, você vai ter os vidros, né, com a película, e você começa a ter outras coisas que são muito, assim, vocês falam assim, como isso pode ser? Pô, tem a pintura de teto, aí você tem a placa solar que agora gera energia embaixo, não só em cima. Então você gera energia em cima e no reflexo embaixo. Então você tem a placa solar agora que ela vai gerar energia com movimento, ela vai movimentar. Eu conheço uma pessoa em Minas Gerais que ele desenvolveu um sistema que persegue o sol. Ele desenvolveu um sistema, e, gente, você sabe como brasileiro é, quando o brasileiro pega ranço de alguma coisa, ele pegou o ranço da energia elétrica e falou, agora eu me resolvo e saio da concessionária. Ele colocou um motor de limpador de para-brisa de caminhão numa estrutura e a placa solar dele vira, conforme vai passando o sol, ela vai acompanhando o sol. Então aqui está a placa solar, ela começa assim, vai passando o sol, ela vai fazendo isso. E com isso ele ganhou 20% de eficiência nas placas solares dele. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e muita coisa acontecendo rápido, porque tem muita gente investindo alto nesse mercado. Inclusive, fundos de investimento investindo em instalação de placa solar em condomínio. Coisa que se você falasse há 2 anos atrás, falava, é impossível. Ninguém vai botar dinheiro, porque os bancos sempre falaram, né? Condomínio é um barco que o capitão muda a cada 2 anos e dá 180 graus e azar de quem ficou para trás, porque todo mundo cai. Quem está pendurado cai. E não, hoje existem fundos de investimento, inclusive, investindo nessas soluções do condomínio. Então, eu acho que é viável e eu acho que é um caminho. É o futuro do condomínio. Mas tem um número, assim, todo mundo fala assim, qual é o número, né? O número cabalístico. Na placa solar tem alguns números cabalísticos. Um deles, 1 mega de energia, 1 mega, vai te custar 3,5 milhões para você gerar 1 mega. Isso daí é assim, 3,5 milhões, 1 mega. Esse número aí, todo mundo fala alguma coisa, mentira. É 1 mega, 3,5 milhões. 1 mega gerado, você consegue distribuir 113 megas em São Paulo. Então, 1 mega custa 3,5 milhões. Outro número, 100 quilowatts custa R$6.500. Então, se o condomínio ele tem 1.000 quilowatts, R$65 mil, aí vai ter uma negociação, vai baixar para 60, 58, mas fica mais ou menos nesse patamar.
Pensem nesses números, assim, se der um número fácil você ver se tem payback ou não. Com base nesses números, você começa a entender que é mais barato você, por exemplo, mexer com ar-condicionado, mexer com elevador, para depois ir para a placa solar. Porque com o elevador, você gastando 30, você economiza quanto? Pô, eu economizo 1.000 kW. Você já fez a sua placa solar custar metade do que ela custaria. Então, por isso que, primeiro, vamos baixar o custo, porque a placa solar tem que ser a última parte, ela é mais cara. Lâmpada é mais barato, tudo é mais barato do que placa solar. Placa solar é realmente mais cara. Legal. Pessoal, manda pergunta para o Marco. Tem aqui Marcos, mas... Peraí, Girdel. Tem uma oportunidade única de conversar com um especialista aqui em energia e a gente não pode desperdiçar, não. Tudo é energia. O Girdel vai falar porque ele também é especialista em energia humana, energia pessoal, frequências, e está tudo ligado. Então, a gente tem que aproveitar os especialistas aqui para gerarem quilowatts de conhecimento. Diga lá, Marcos, sim. Só para entendimento mais operacional para as pessoas que estão assistindo, realmente a tecnologia é boa e, né, é viável, economiza e tal. Você acredita, a primeira pergunta, você acredita que no futuro essa tecnologia vai ficar mais barata no decorrer, sei lá, 2, 3, 5, 10 anos? Ela vai estar em um preço mais acessível à população de modo geral? E segunda pergunta a gente sabe que para instalar essa placa não basta fazer apenas ali a medição de consumo, né? Tem todo um trabalho, né, de laudos, de operacional, carga, fiação, se vai quebrar ou se não vai quebrar, se for pôr em cima de cobertura, né, do condomínio, tem que avaliar o peso da estrutura, que se vai aguentar ou não, tem todo esse movimento operacional. Né? Você podia explicar um pouco sobre isso, como isso, quais seriam esses pontos para poder ser instalado um material desse dentro de um condomínio ou numa cobertura, no caso, ou no fundo, né, numa área mais plana de um condomínio? Opa, claro. É assim, eu acho que vai ficar mais barata e está barateando. Não é que vai ficar, já está barateando. Ela vai baratear cada vez que tiver um novo lançamento, uma nova tecnologia chegando, a antiga vai ficar barata. Não é como todo lançamento de carro, o anterior sobe junto o preço. Não está acontecendo assim. Então, quem está lançando já está lançando mais barato, já está conseguindo produzir mais barato e entregando um produto mais barato, porque a placa solar é um commodity, não é mais artigo de luxo, é um commodity, ela tem que entrar por um preço justo, porque senão o cliente não vai. O cliente não vai ficar. Nós temos, por outro lado, alguém jogando contra, ou a favor da placa solar, que são os nossos aumentos constantes de energia, não tem conversa. Você vai falar assim, Marco, quanto aumentou a energia nos últimos 5 anos? 70%. Pô, mas o governo fala sempre em 4, 5, vai ver, faz a conta para você ver, 4, 5 na geração e na distribuição. Quanto você está pagando a mais do ano passado para esse? 12% mais a bandeira. Nós estamos falando em 22%. Tira a bandeira, volta 12%. Então, assim, o aumento que vem tomando energia é muito claro. E esse aumento que vem engolindo a nossa liquidez é o que vai dando impulsionamento cada vez mais à placa solar. Ela vai baratear, e como tem barateado, acredito que sim, vai continuar a baratear. Hoje, um pouquinho mais para o individual. Então, para quem hoje não vale a pena, se você tem uma conta de energia de 250 kW, não vale a pena botar placa solar ainda. Acredito que mais um ano e meio vai estar muito viável. Porque já, antigamente, esse número era 400 kW, já baixou para 250. Então, vai viabilizar sim. É só questão de tempo, não tenho dúvida disso. E assim, aí, o projeto fotovoltaico, ele é um projeto que ele tem que ser pensado no consumo do cliente. Então, assim, qual que é o consumo do condomínio? Mensal, anual. Então, a gente vai anualizar o consumo dele, então nós vamos pegar o histórico, você precisa estudar o histórico inteiro para você entender a variação da sazonalidade.
E aí você vai montar um projeto em cima do ano, porque você gera pelo ano. No verão, nós geramos crédito, porque no inverno você tem menos radiação solar, você vai dar débito, então vai ficar negativo no inverno. Como você tem crédito do verão, na conta, né, de entrada e saída de energia, você fica no 0 a 0, porque hoje não se usa mais bateria, você gera, como disse o Roberto, no GD, na geração distribuída, você gera energia e injeta na rede. Então você gerou no telhado do condomínio, passa por dentro do condomínio, de dentro do condomínio você vai e alimenta tudo internamente, alimentou internamente, deu, assim, usou nas câmeras, usou em tudo, o que sobra vai direto para a rede. Foi para a rede, já era. Já entregou na rede, seu relógio já contou como crédito. Na volta, quando você usar à noite, quando não tiver energia, ou se não no inverno, vai gerar o débito. E desse jeito, zeramos a conta. Essa daí é a parte do projeto. Instalação. A instalação, ela não requer muito, assim, não requer mágica, requer técnica. O que acontece? Cada placa hoje pesa na faixa de uns 24, 25 quilos. Uma placa, ela tem 2 metros quadrados. Um pouquinho mais de 2 metros quadrados. Tem 2 metros e 2 centímetros por 99,8. Então, vamos falar de 2 metros quadrados a 24 quilos. Então, ela vai ter mais ou menos de 10 a 12 quilos por metro quadrado. É um peso que a maioria dos telhados, a maioria das lajes suporta. Por quê? Porque é um peso leve, dividido em 1 metro quadrado. Então, tecnicamente, dá para pôr. Beleza, você conseguiu pôr lá. Aí começa os senões. A instalação de placa solar é uma instalação mecânica, não é uma instalação elétrica, embora quem assine a RT, a anotação de responsabilidade técnica, seja um engenheiro eletricista. Mas ela é uma instalação mecânica, porque você coloca um peso, vamos falar assim, 300 quilos em cima de um telhado, onde ele tem que estar fixo o suficiente para a ação do vento, das intempéries, não pode decolar essa placa, não pode sair arrebentando tudo, e no final vai ter uma conexão na rede elétrica. Então, esses pormenores que tem que estar muito claro na cabeça, tem que estar muito claro na cabeça de quem está contratando, que é assim, é uma instalação mecânica, vai ter lá em cima parafusos e buchas em cima do seu telhado. Então, isso daí tem que ser bem feito e tem que ser tratado com muita preocupação por quem contrata. Porque, às vezes, você vê aventureiros e não é por mal. A falta de oportunidades faz com que as pessoas busquem novas oportunidades. E placa solar é uma oportunidade ótima. Todo mundo sabe usar uma furadeira, todo mundo sabe usar uma parafusadeira elétrica. E tem alguns engenheiros que assinam uma RT de instalação fotovoltaica. Beleza, é o kit perfeito para você fazer a primeira. Você só precisa vender para alguém. E aí chegam aqueles preços baratos, aqueles preços incomuns. Hoje, para vocês terem noção, eu sou contratado por algumas empresas para analisar projeto fotovoltaico dos outros. Eu não entro na concorrência de projeto fotovoltaico. Eu nem entro. Mas eles me entregam a análise e para vocês verem, eu pego, um cliente me chamou, numa mão eu tinha um projeto fotovoltaico de 1 milhão e no outro de 90 mil. Como é que você justifica isso para um cliente? Que você tem um projeto com 90% mais barato que o outro. É impossível. Então, hoje nós temos esse universo. Gente, boa noite. Obrigado. Um abraço. Boa noite, Cadu. Parabéns, cara. Que show. Obrigado. Parabéns. Valeu, E gente. Judeu Fujão. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Man in the street, nowhere to sleep. No time for nothing, nobody can lead. Pedal to the middle, blow by blow. You're running with the devil, it's touching.